1 Coríntios capítulo 13, versículo 14. Vou pedir que os meninos lá no eu citar os versículos coloquem também para os irmãos que estão em casa. Eu quero cumprimentar aos irmãos que estão em casa, que a bênção do Senhor esteja com vocês. Eu gostaria que vocês estivessem nesse frio aqui conosco, mas vocês estão em casa, tá bom, no próximo culto a gente se vê. Vamos, antes de fazer a leitura, vamos ver os nossos visitantes que estão conosco. Lucas, de Florianópolis. Cadê o Lucas? Deixa nós vermos onde é que ele está. Bem-vindo em nome de Jesus, sinta-se abençoado conosco. Natalício, de Florianópolis. Onde é que está o Natalício? Lá, bem-vindo também em nome de Jesus. O Rogério, também de Florianópolis. Cadê o Rogério? Onde é que está que eu não vi? Saiu? Ok. O irmão Luiz André, também de Florianópolis. Cadê o Luiz André? Está lá, Deus abençoe. O irmão Leonardo e a irmã Juliette, de Salvador da Bahia. Cadê os nossos irmãos? Estão longe de casa, estão lá atrás. Bem-vindos, meus irmãos, Deus abençoe. Aqui nós não comemos aquela comida da Bahia, porque não tem quem faça para nós, né? Tem bastante baiano, mas não fazem. Mas vocês vão se acostumar também com a nossa comida aqui. Amém? Talvez a comida na igreja de vocês seja um pouquinho mais salgada do que a nossa, mas também a gente sabe temperar também, em nome de Jesus, certo? 1 Coríntios 16, versículo 13 e 14 vai dizer: vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes, fazei tudo com grande amor fraternal. Vamos ler na tradução que o irmão tem aí. Eu estou aqui com a King James, né? Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Vamos ver o versículo 13 então, bota lá o 13 para nós. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. A minha aqui diz: portai-vos corajosamente, sede fortes, tá? E depois o 14 diz: fazei tudo com grande amor fraternal. E ali diz: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Amém? Já cumprimentou seu irmão do lado? Cumprimenta ele, diz: que bom que você veio na casa de Deus. Deus tem um alimento especial para você essa noite. Amém? Que bom, aleluia. Amém? Tome assento em nome de Jesus. Bem-vindos à casa de Deus essa noite, né? Eu sei que está meio frio, mas a casa de Deus ainda é o melhor lugar que nós temos, né? É o melhor lugar. Você que pode vir na casa de Deus, venha com frequência, meu irmão. Bem-vindo ao pastor Leandrinho, nosso itinerante, está sempre pregando aí. Eu acompanho ele nos vídeos, tem sido uma bênção, né? Quem mais que está de itinerante hoje aqui? Hoje não, os outros não apareceram, só o pastor Edemar Jacques, que é o nosso itinerante mais velho, é o pai de todos aí, o patriarca, né? E a irmã Lenira. Meus queridos, eu estive em algumas igrejas, passando na frente, não que eu adentrei, e elas tinham bandeiras na frente das igrejas, saudando as pessoas diferenciadas. E a gente entra nessas igrejas, elas têm 6, 7 membros, 8 membros, igrejas grandes, maiores do que essa aqui. E daqui a pouco elas vão fechar. E eu espero que Deus abençoe. Quando você vai para outra região dos Estados Unidos, você vê igrejas fortes, tradicionais, grandes, que tem 30, 15 mil membros, 20 mil membros. Você vai para as cidades também antigas, e daí você vê as cidades com as igrejas tradicionais fechando. Que Deus guarde o nosso Brasil, para que Deus abençoe a nossa nação. Nunca foi tão necessário orar pela nossa nação como agora. Agora nós temos visto projetos que querem fazer uma identificação com chip na mão da pessoa, aqui nessa covinha do dedo aqui. E tem um projeto para 2024, para que todos não tenham mais cartão, não tenha mais, não use mais cartão, não use mais identidade, não use nada, apenas um chip. O que isso está dizendo para nós? O que isso está mostrando para nós? Essas leis que estão tirando liberdades, enfim. Irmãos, eu acho que a igreja vai passar por um momento
eu penso, que a igreja vai passar por um momento maravilhoso. Como assim, pastor? É que Deus vai ver quem é dele mesmo e quem não é. Porque quem for dele vai resistir às coisas de proibições. Nós tivemos 45 dias sem culto, foi difícil. Fazer culto por live foi difícil. Mas foi um momento que a igreja cresceu. Eu nunca vi tanto irmão nosso com talento, do jeito dele, do jeito dela, fazendo lives, fazendo cultos na sua casa, através da mídia. Agora, se há projetos que eles querem controlar a mídia, daqui a pouco nem os nossos cultos não vão ser mais podidos ser transmitidos. Né? Eu não sabia, mas tive um pastor que foi preso porque ele não quis fazer o casamento de 2 homens. Aqui em Florianópolis. Foi preso aqui no nosso presídio. Porque não quis fazer o casamento. Então você só pode saber que se alguém aparecer aqui e vir pedir para me fazer o casamento, eu vou passar para o pastor Celso, vou passar para o pastor pastor Moisés, mas eu não vou lá. Então vocês podem se preparar, eu não tomo coca, mas uma aguinha com gás pode me levar lá que eu vou tomar na cadeia. Mas que essas coisas vão começar a dificultar a igreja. Satanás não gosta da igreja, o diabo não gosta da igreja. E nós estamos vendo aí está escancarado, todos nós acompanhamos as coisas que estão acontecendo. E tem crentes que estão aplaudindo. Eu não estou falando aqui de partido político, eu estou falando de ideologias, que até pessoas que a gente não espera, e que estão até em partidos legais, que estão com essas ideias malucas. Então que Deus guarde eu e você, e que sejamos crentes de verdade. O esboço desta mensagem de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e 14. Pode-se dizer que esses versículos aqui se contêm uma fórmula para que você tenha uma vida vitoriosa. Ele contém uma fórmula maravilhosa para o tipo de vida que Deus gostaria, ou que Deus tornou possível, e que Ele deseja, gostaria que seus filhos tivessem. E eu creio que aquele que é filho de Deus tem desejo de ter essa vida vitoriosa. Quem não quer ser vitorioso? Quem não quer ser vitoriosa? Todos nós queremos, e glória a Deus por isso. Você verá que esses versículos que nós lemos aqui, de Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, você verá que eles contêm aqui conselhos muito bons, e conselhos muito práticos, que nós vamos meditar nessa noite. É claro que há um tom militar sobre os comandos que são declarados aqui. É quase como se os soldados estivessem indo para uma guerra, para uma batalha, mas antes deles irem para esta batalha, o seu general se dirigiu a eles e disse assim: estejam em guarda. Foi o versículo que nós vimos aqui no início, quando nós lemos assim: vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente. Ele diz: sede fortes, fazei tudo com grande amor fraternal. Veja que ele usa o verbo vigiai, o verbo permanecer, o verbo portai-vos, e sede fortes, sede, outro verbo. E depois fazei tudo com amor, outro verbo. 5 verbos em apenas 2 versículos. Então é como se esse soldado estivesse indo para a guerra, e o seu comandante dissesse para eles: estejam em guarda, ou seja, vigiem, permaneçam firmes, não saiam da fileira. Ou ele dissesse: sejam homens de coragem, porque o texto vai dizer sede fortes, e ele vai dizer também sejam fortes, e vai dizer ainda façam tudo com amor. Isso aqui é muito importante. Devemos lembrar que como cristão nós somos soldados, e Paulo disse lá para Timóteo, capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Então nós somos soldados, e estamos tendo um conselho da palavra de Deus aqui dado por Paulo. Então devemos lembrar que como cristão nós somos soldados, enganjados em uma guerra terrível. Se você está bem, está tudo normal, ok, Deus te abençoe.
Mas nós, como cristãos, estamos vivendo uma guerra, que é uma guerra espiritual e é uma guerra terrível. Olha lá Efésios 6,12. Paulo escreve à igreja de Éfeso, e ele vai dizer à igreja de Éfeso o seguinte, capítulo 6 de Efésios, versículo 12. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, é o que ele diz no texto. Ele diz, e sim contra principados, contra potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, e diz, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a nossa guerra terrível. Agora, mas graças a Deus que nós temos um grande capitão. Nós temos uma guerra, mas nós temos um grande capitão, um excelente capitão. E o escritor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 10, ele diz, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante a quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então nós temos um príncipe que vela pela nossa salvação e que cuida de nós. Aí você me diz assim, pastor, como é que a gente vai vencer? Se tem lutas, se vem lutas, como é que nós vamos vencer? Nós vamos examinar o segredo da vitória de Paulo aqui, quando ele descreve para nós. Primeiro ele diz assim no versículo 13, esteja sempre em guarda, ou significa no versículo ali, vigiai. E esse significado das palavras no versículo 13 aqui, elas significam vigiai e vigiai. Eu gosto muito desse texto porque a figura aqui é de uma sentinela de plantão. Ele está alerta, e quando a gente pensa em sentinela, a gente pensa, alguém que serviu o exército sabe que ele fica de guarda. Fica 2 horas ali ou 4 horas, depois ele é substituído por mais outro e vai substituído, e aquela vigília continua. Tem alguns que ficam em cima na torre, fica lá um tempo, depois é trocado ele. Esse termo aqui, que Paulo diz, estejam sempre em guarda, ou seja, vigiai, na minha tradução diz estejam em guardas, vigiai, significam vigiai e vigiai. Significa estar alerta e bem alerta. Então a figura é de uma sentinela de plantão, e ela deve estar alerta o tempo todo. Nós, como soldados de Cristo, nós temos que estar alerta a tudo que está acontecendo em nossa volta. Nossos 3 grandes inimigos, quem são? Nós temos o primeiro, o mundo é nosso inimigo. O segundo inimigo que nós temos é a carne. A carne é um inimigo. E nós temos também o diabo. E a menos que estejamos em guarda, ou em alerta, ou vigiando e fazendo o serviço de sentinela constante, nós seremos vencidos por esses inimigos se nós não tivermos alertas. Por isso, o Paulo vai falar que o mundo é um inimigo. E é um inimigo externo. O mundo é externo. Você já viu que as coisas que aparecem lá no mundo entram aqui dentro da igreja? Você já viu o tempo que nós usamos normais, as nossas calças, falando de homem, normais, né? Depois ela veio uma boca de sino desse tamanho assim, ó, que era da largura do sapato. E a gente vinha com a igreja, e quem não usasse aquilo, os meninos da igreja que não usassem aquilo, era um cafona, pastor Félix. Daqui a pouco saiu aquela moda, veio, eu cheguei para o meu pai e disse, pai, troca, meu pai era pastor, troca essa sua calça, pai, ela parece uma boquinha de bule, abre um pouquinho mais. Ele disse, meu filho, eu estou na moda, essa moda vai passar, e vocês vão usar essa calça de novo. E depois voltou de novo. O mundo é externo, e o Senhor diz, não conformeis com este mundo, porque o mundo, ele apresenta alguma coisa externa para nós, e aí vem a concupiscência dos olhos, os desejos dos olhos, e aí você traz isso para dentro da igreja. Você já viu o pregador agora vir com a calcinha bem apertada? Eu não sei como é que ele entrou naquela calça, não sei, não me pergunte porque eu não sei. Ele vem tão apertadinho, e ainda bota um celular aqui, que fica o celular aparecendo aqui, e ele vem e prega tudo, mas a igreja fica assim, não dá um glória a Deus. Primeiro porque falta aquela banhinha, sabe, aquela graxinha, o óleozinho aquele, falta o óleo porque falta a oração, falta o jejum, falta a meditação na palavra de Deus, mas trazem isso para dentro da igreja.
E é que você vê no púlpito aqui constantemente. Não dá vontade de dizer assim, ô meu amigo, não tem uma calcinha mais larga não? Então o mundo é o inimigo externo. Corinto era uma cidade mais importante da Grécia. Era a cidade mais importante. Um grande centro comercial e de instituições educacionais muito grandes, escolas poderosas, mas era uma cidade notoriamente perversa. Era grande, bonita, rica, porque ela era rica e bonita, mas era pecaminosa e corrupta. Que inimigo poderoso o mundo é. Veja o que o apóstolo João, no capítulo 2 da sua primeira carta, bota lá na tela para quem estiver em casa acompanhar, para você ver que inimigo poderoso o mundo é. Olha o que o João escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, e no versículo 15, 16 e 17. Você acompanha na sua Bíblia. O apóstolo começa dizendo assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, daí ele vai começando a dizer, os desejos da carne, ou seja, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai. Mas ele diz, e o mundo passa, e as suas concupiscências, os seus desejos também passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aí Satanás não quer que você faça a vontade de Deus, não quer que eu faça a vontade de Deus, porque ele sabe que quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você está fazendo a vontade de Deus? Amém? Você vai permanecer para sempre. Aí nós temos a carne. Como eu disse, o mundo é o inimigo externo. Tudo que o mundo apresenta, traz para cá. Moda vem para cá. Veio uma época que era a moda para as mulheres, aquela moda mini saia. E apareceu as meninas na igreja. E até irmãs casadas, que pareciam uma bonequinha querendo ser menina nova, mas já tinha passado dos 50. Mas trouxeram para dentro da igreja isso, e o pastor fica segurando a porta da igreja para não entrar essas coisas, mas entra. Eu digo aqui que esse é o mundo, ele é o inimigo externo e ele é perigoso. Mas tem a carne, e a carne é o inimigo interno. Se o mundo é o inimigo externo, a carne é o inimigo interno. Por quê, pastor? Porque a carne é má, é corrupta e não pode ser melhorada. Silas Malafaia diz uma coisa que a carne se converte, mas os neurônios não, uma coisa assim, hormônios, enfim. Rapidamente nós nos tornamos vítimas da nossa velha natureza. A carne está sempre presente, que é vista quando nós mostramos como, pastor? Como é que nós mostramos que nós estamos na carne? É quando ela mostra ali a raiva em nós, quando ela mostra na nossa vida o mau humor, quando ela mostra na nossa vida o orgulho, a irritabilidade, ou seja, a irritabilidade, e quando criticamos os outros, aparece na nossa carne, a carne mostra isso em nós. A natureza pecaminosa é má. Tem gente que não lhe afronta face a face, mas ele pega um WhatsApp e ele dá com os dedão lá, tic, 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 e joga coisa na rede social e machuca você. Rapidamente nós nos tornamos vítimas de nossa velha natureza. Paulo dizia assim em Romanos 7,18, coloque na tela para mim, por favor. Ele diz, Romanos 7,18, porque eu sei que em mim, isto é, diz ele, na minha carne, não habita bem algum. Ele chega a dizer, e com efeito o querer está em mim, eu quero fazer coisa boa, eu quero fazer o que é certo,
Não consigo realizar o bem. Então você vê como a carne é terrível. Tem pessoas que ele não consegue, ele era ébrio, ele não consegue passar em frente de um bar. Porque se ele passar, mesmo crente, há 10, 20, 15 anos, o cheiro do álcool lhe chama de volta. Natureza carnal. E além de nós termos o mundo e a carne, que são dois inimigos perigosos, nós temos também o diabo. E o diabo é um inimigo que está ao redor. O mundo é externo, a carne é interna. Eu não sei o que você está pensando, eu não sei o que você está achando de mim, eu não sei o que você está pensando na sua mente de alguém quando passa e você olha. Eu não sei, porque é interno. E o diabo está ao redor. Ou eu diria, ao derredor. Satanás é um inimigo real. Satanás é um inimigo poderoso e está determinado a nos derrubar. Não tem pastor, não tem presbítero, não tem membro normal, não tem congregado. Satanás só tem um objetivo: nos derrubar. Porque o diabo é um inimigo que está ao derredor, esperando o momento para entrar. Esperando o momento que você abra uma brecha na sua vida espiritual, para que ele entre e arrebente a sua casa. E arrebente a sua vida. Ele trabalha no nosso pensamento, ele trabalha na nossa fala, ele trabalha no nosso ouvir, ele está sempre ao redor. Está ao derredor, assim, andando por ali, olhando nós. E ele é poderoso. Não brinque com o diabo, não. Ele é poderoso. Graças a Deus que existe um todo-poderoso, um mais poderoso. E esse está comigo, e esse está com você, esse está conosco. Veja o que Pedro, o apóstolo Pedro, escreveu. E Pedro era aquele Pedrão, né, que você sabe que de vez em quando ele se metia onde não deveria se meter. E Jesus às vezes segurava ele, e os discípulos seguravam ele, porque ele era terrível. Eu não queria ter o Pedro de membro da minha igreja, não. Mas ele, depois de converter, ele escreveu na sua carta, no capítulo 5, versículo 8 da sua primeira carta, Pedro escreve assim: sede sóbrios. E o que é que ele diz? Vigiai. Ser sóbrio, e diz assim, e vigiai, esteja alerta. Por quê? Aí ele responde, porque o diabo, vosso amigo, é isso que ele diz? Não, o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Onde é que ele anda? Em derredor, como o quê? Um leão bramindo, ou bramando. Ele se apresenta como um leão, mas o nosso leão é o leão da tribo de Judá, esse é o verdadeiro. Mas o diabo se mostra como leão, para querer meter medo, buscando a quem possa tragar. Não importa se é uma mulher, se é um homem, se é quem for, não importa. Não bata no seu peito que você é melhor do que eu, porque você não é. E eu não posso bater no meu peito e dizer que eu sou melhor que você, porque eu não sou. O diabo não tem pena e não quer saber de tua posição, se tu é isso ou aquilo. E Pedro vai dizer, sede sóbrios e vigiai. Vigiai não está de olhos fechados assim, não, vigiai você está olhando mesmo. Você já expulsou o demônio de uma pessoa possessa? Vai lá de olhos fechados e ora ali, Senhor, eu expulso esse no teu nome, ela te dá um tapa, te vira de perna para cima. Vai de olho aberto. E se tu tiver de gravata, empurra a gravata aqui para dentro, porque se ela meter a mão na gravata, tu não tira mais. O diabo é o inimigo ao derredor. O mundo externo, a carne interna e o diabo ao derredor. 3 inimigos perigosos. Mas leia o Salmo 34:7 e você vai ver o que Davi disse. Ou o salmista, não sei se foi o Davi que escreveu aqui, não lembro, mas eu acho que foi o Davi.
Salmo 34, 7. Enquanto o Pedro diz que o diabo, vosso inimigo, vosso adversário, anda ao derredor, ele diz no Salmo 34, 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Mas de quem o anjo do Senhor se acampa ao redor? De quem? De quem? Daqueles que temem ao Senhor. Glória a Deus. Eu estou diante de uma igreja que teme ao Senhor. Você teme ao Senhor? O diabo pode estar ao derredor, te bispando por ali, mas o anjo do Senhor está acampadinho ali com a tenda dele do lado ali. Acampar, né? Os meninos foram acampar agora aí, e levaram a tenda e mandaram o vídeo para mim, naquele frio, não tinha lugar, e ficar dentro da tenda, com os cobertores, um saco lá, que eles vestem, uma sacola e ficam ali, e uma fogueira lá, era meia-noite, eles estavam lá numa fogueira acesa, lá em volta, cantando. Eu disse, é bom ser jovem. Mas estava acampado. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, o diabo está ao teu derredor. Então você tem que vigiar, porque o diabo está ao derredor. Às vezes você conta uma história para alguém, ele interpreta diferente e conta diferente para outro. Então tu tem que vigiar com quem está ao derredor de você. Você que tem um projeto, quer fazer alguma coisa especial, até negócios bons para você, e você vai lá e conta para aquele seu colega, que você pensa que é amigo, diz, fulano, eu estou fazendo isso, vai dar certo, rapaz, vou fazer uma bênção, uma porta que Deus abriu para mim. Ele vai lá e rouba o teu projeto, rouba a tua bênção, e daqui a pouco ele está lá, trabalhando naquela empresa, e tu estás chupando no dedo, porque você foi contar para ele o que não deveria contar. Vigia, meu irmão. Não é para todos que a gente abre o coração, mas isso é outro assunto para depois. Ele diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Sabe por que Deus tem dado livramento para você? Sabe por que Deus tem dado livramento para mim? Porque o anjo do Senhor está ali. Quantas vezes o diabo preparou uma cilada para você ser acidentado aí no trânsito? E Deus fez tu atrasar 5 minutos, esquecesse um negócio, fosse lá buscar, como já aconteceu comigo, e depois quando você vem, fazia 5 minutos que deu um acidente, você ia estar envolvido ali, o Senhor fez, porque o Senhor olha lá na frente. A cilada o diabo bota, e a minha oração, você vai ver, sempre orar por você, ou por alguém que vem, pastor José, ora por mim, eu oro, e nas minhas orações, é difícil eu esquecer, eu sempre oro, Senhor, se o diabo colocar um laço para o teu servo, para o teu ungido, colocar o pé dentro, tu corta o laço, porque o diabo sempre vai querer nos destruir. Mas graças a Deus, que nós não devemos ser inconstantes e inconscientes de seus planos. Olha o que 2 Coríntios 2:11 Paulo escreve, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, ele diz, pois não ignoramos as suas artimanhas. Nessa minha tradução aqui diz, porque não ignoramos os seus ardis. Ele sempre tem estratégias. Eu já contei aqui de coisas que aconteceram com colegas nossos, de que eles não esperavam, e por não vigiarem, Satanás preparou um laço para eles. Bom, primeiro ele diz aqui que você deve então estar sempre em guarda, ou estar sempre alerta, porque nós temos 3 inimigos. Você tem que estar alerta na sua vida carnal, no mundo aí, que o mundo oferece muita coisa, você é capaz de deixar de vir à igreja, porque tem que trabalhar, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo, e negligencia Deus. O mundão oferece muita coisa aí, que se você não tem tempo para nada, se você não tiver tempo para Deus, você acabou. Aí você não tem tempo para a sua família, você não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família. E depois tem o diabão que está por aí, tentando, azucrinando a vida dos outros. Esses 3 inimigos, você precisa fazer esta recomendação de Paulo, esteja sempre vigilante, esteja sempre em guarda. Se você notou que você não está orando mais, alguma coisa está errado. Se você notou que você não está com vontade de vir aos cultos, tem alguma coisa que está deixando você para trás. Pode notar que o diabo está preparando um laço. Aí você, sem oração, sem culto, sem vontade de ler Bíblia, sem vontade de buscar Deus, de louvar, de fazer alguma coisa na casa de Deus, é um prato cheio para o diabo te destruir.
E eu vim essa noite para alertar. Primeiro segredo, mantenha-se em guarda, vigia. Segundo segredo para você ser vitorioso, permaneça firme na fé. Ele diz permanecei, ele diz vigiai, e ele diz na sequência, permanecei firmes na fé. Portai-vos corajosamente, sede fortes. Agora compare com 1 Coríntios 15, 58. Veja o que Paulo diz ali também. Uns versículos bem antes, no 16 e 13, ele diz, permanecei firmes na fé. Mas no capítulo 15 e o versículo 58, o último versículo do capítulo 15, ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Não é só firme hoje e amanhã, não. Ele diz, seja firme e continue firme sempre. Que coisa linda ele fala aqui. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Porque se você não se firmar, vai alguém te fazer proposta. Vem para cá, eu vou te ungir a pastor. Aí tu quer um cargo, tu vai para lá para ser ungido a pastor. Vem para cá, não te reconheceram? Vem aqui, rapaz. Aquele velho cabeça branca não está te reconhecendo lá. Vem para cá. Daí a pessoa vai. Ser firme e constante. Espere. Quando Deus tem algo com você, ninguém tira. Nem pastor, nem homem, ninguém, nem o diabo tira. Porque é Deus quem dá. E quando Deus dá, ninguém bota a mão. Seja ministério, seja uma bênção, seja uma casa, seja um carro. O que Deus quiser te dar, Ele vai te dar e ninguém vai interromper. Se é Deus que vai dar. Então espera em Deus, não espera no homem. Eu já errei muito por esperar em homem. E eu decidi no meu coração, quero esperar em Deus. Então a palavra realmente significa aqui, essa palavra sede firmes e constante é fique parado. Ou em outras palavras, tenha convicções espirituais. Sabe? E se apegue a elas. Quando ele diz ali, firmes na fé. Então, se quisermos ter convicções espirituais e nos apegar a elas, a essas convicções, nós devemos ser homens e mulheres da palavra. Como assim, pastor? Lembra o que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, muito citado por nós nas reuniões de obreiros? Ele diz, procura apresentar-te ao pastor como obreiro que não tem de que se envergonhar. É isso que o texto diz? Ele diz, procure apresentar-te a Deus. Porque quando eu me apresento a Deus corretamente, convictamente, que eu estou servindo a Ele, me apresento a Ele, eu posso me apresentar a pastor, a presbítero, à igreja, ao mundo lá fora. Eu posso me apresentar, ele diz na palavra, procura apresentar-te a Deus, te apresente para Deus. Que Deus vai te apresentar para o homem, para o rei, para quem Ele quiser te apresentar. Mas apresentai-vos a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade está aqui, a Bíblia. O que é que eles querem fazer? Querem refazer a Bíblia. Porque dizem que a Bíblia está ultrapassada. Que a Bíblia tem erros. E agora eles estão fazendo uma digital que vai, essa inteligência artificial vai fazer a Bíblia, vai corrigir os erros da Bíblia. O que é que o Senhor disse? Que toda a Escritura é divinamente inspirada. Depois nós vamos ler esse texto. Ela é inspirada. Eles querem tirar, porque a inspiração dela, a Bíblia tem transformado corações, tem transformado vilas, tem transformado nações. A Bíblia é o poder de Deus nela, é o Espírito de Deus nela. Então nunca cresceremos em maturidade espiritual e seremos fortes no Senhor e em seu poder, a menos que nos alimentamos constantemente da palavra de Deus. E as pessoas que não lê Bíblia, que não estudam a Bíblia, que não tiram um dia por semana, ou 2 dias na semana, ou todo dia, para ler um texto da Bíblia. Eu tenho o meu celular, todo dia ele me traz um versículo do dia, eu leio e medito naquele versículo, todo dia de manhã ele entra. Um dia ele fala comigo, um dia ele me exorta, um dia ele traz um manazinho do céu, outro dia ele traz uma pimenta ardida, mas é a palavra de Deus. Olha em
em 2 Timóteo 3, versículo 15, 16, 17, pode colocar na tela para mim? Ele escreve para Timóteo dizendo assim: e que desde a tua meninice, tu sabe as sagradas escrituras. Quantos nasceram no lar cristão aqui? Quantos nasceram no lar cristão? Desde a tua meninice, tu sabe a palavra de Deus. Teus pais te ensinaram. E era o caso de Paulo, de Timóteo. E que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Daí ele vai dizer, toda a escritura, versículo 16, é divinamente inspirada. Toda a escritura, não é partezinha dela. Tanto é que lá em Apocalipse, o Senhor dá a revelação para João, qualquer que tirar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa, é maldito. E as pessoas querem mudar a Bíblia, tirar textos da Bíblia, porque são textos homofóbicos. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Para quê? Para ensinar. Quantos já foram ensinados pela palavra de Deus? Ela é proveitosa para ensinar, para repreender. Quantos já leram a palavra de Deus, ouviram a mensagem e ela repreendeu você? Você não disse nada para ninguém, foi para casa quietinho, sabendo que Deus te exortou aquela noite. Quantos já receberam isso aí? Então a palavra de Deus é viva, é divina. E diz, ela é para repreender, para corrigir. Quantas vezes eu li a Bíblia e tive que dar um passo atrás e resolver questões? E diz, para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus, quando ele fala homem de Deus, está falando no gênero, mulheres de Deus, homens de Deus, filhos de Deus, filhas de Deus, sejam perfeitos. Por isso que a palavra de Deus é inspirada, toda ela, e é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus por isso. Eu sublinharia aqui o versículo 13 que nós estamos lendo de 1 Coríntios 16, 3. Eu sublinharia, eu pintaria esse versículo na minha Bíblia, e ele está pintado, porque a minha é digital e ele está pintado. E diz aqui, vigiai, permanecei firmes na fé, e diz mais, portai-vos corajosamente, sede fortes. Paulo está dizendo à igreja de Corinto, vigie, esteja alerta, fique olhando, permaneça firme na fé, portai-vos varonilmente, e portai-vos corajosamente, e sede fortes, ok? Mas é importante notar que as palavras mantenham-se firmes na fé, também significa continue confiando, ou seja, não perca a fé. Em meio a tensões nacionais, internacionais, provações, testes pessoais na sua vida, quantos reveses e perdas até financeiras na sua vida, não importa o que sobrevém a minha e a tua vida, continue confiando e não perca a fé. E alguém vai dizer assim, mas Deus, por que Deus permitiu isso? E o diabo vai acusar, onde está o teu Deus? Que você está passando por essa prova, onde está o teu Deus, que agora tu perdeste tudo, onde está o teu Deus? O diabo sempre vai querer acusar, mas o objetivo principal do diabo é fazer com que destruir a nossa fé. É que Satanás quer fazer, destruir a nossa fé, esse é o objetivo final. Então não importa o que vir para você, não importa as tensões e as pressões, você continue na fé. Continue na fé. Eu já contei aqui, vou repetir. Um irmão que veio do Evangelho Quadrangular para a nossa igreja, o filhinho dele tinha um câncer nos olhos. E aquele olho dele, do menino, saltou assim, que ficou um tanto assim para fora, assim, um canudo assim para fora. Assim, grande, mais de 10 centímetros. Aquilo cheirava mal. Ele era novinho na fé. E ficou lá na igreja, nós oramos, jejuamos, fizemos tudo para Deus salvar aquele filho daquele irmão. Mas infelizmente a criança morreu. Ele era novo na fé, sentou ele e a esposa dele e disse, agora, nós cremos que Jesus ia curar o nosso filho, Jesus não curou. Vamos continuar indo na igreja ou vamos parar?
Era o diabo dizendo: o que adiantou? Vocês oraram, buscaram, fizeram e não aconteceu nada. Onde estava o Deus de vocês? Mas os dois resolveram ficar firmes na fé. Não, Deus levou, é porque Deus tinha um propósito. E o crente sempre tem a Bíblia, é maravilhosa, é divina. Isso não é porque Deus permitiu, Deus sabe o melhor, Deus sabe, Ele é o nosso Deus. Vamos permanecer na fé. Estão até hoje servindo a Jesus. Aí Deus deu uma outra filhinha para eles, um outro filhinho. Então, graças a Deus, é nesses momentos, né, que Satanás tem um objetivo só: destruir a minha fé. Pegaram nossas Bíblias, tocaram no fogo. Eu estava vendo um documentário do Martinho Lutero, só porque ele traduziu a Bíblia e começou a contrariar as vendas de indulgência. Eles resolveram matar, e os religiosos que queriam matar ele. E o príncipe lá da Saxônia pegou ele, e eles iam levar ele para Roma para se retratar, e ele ia morrer, eles iam fazer uma emboscada para matar ele. Eles vieram encapuçados e sequestraram ele não entendeu, tiraram da carroça e levaram, botaram ele num castelo, e lá colocaram munições para ele, de tudo quanto é coisa, e ele começou a transcrever a Bíblia para o alemão. E houve a reforma, está aí a reforma protestante. E Satanás queria destruir aquele homem de toda forma. Destruir, porque o objetivo de Satanás é destruir a fé. Veja o que Jesus disse para Pedro, porque às vezes, em meio a tensões, em meio a provocações, a gente quer desistir de servir a Deus. Eu estou falando isso porque vai chegar momentos que a igreja vai passar por uns momentos difíceis. Se Jesus não vir até lá, porque Jesus vai vir e vai levar a sua igreja antes da grande tribulação. Mas eu creio que nós vamos passar ainda um períodozinho difícil. Mas olha aqui. Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. O que é que Jesus disse para o Pedro? Pedrão era super crente. Ele era da Assembleia de Deus, eu acho. E ele era muito invocado, Pedro. Só ele sabia, só ele era o bom. Ele era o rei da cocada. Nós temos crente na igreja que ele entende mais teologia do que qualquer teólogo nosso. Ele é bom demais, glória a ele. Mas o Pedro era assim. Mas o que é que Jesus disse para Pedro? Olha aqui, capítulo 22, versículo 31 de Lucas. Ele disse também o Senhor: Simão, Simão. Parece que Pedro estava todo exaltado, se achando. O Senhor disse: Simão, Simão. Ô Josué, Josué. Ele diz: eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. O que é que ele queria? Pegar o Pedro, chacoalhar aqui, jogar para cima, aparar de novo, jogar para cima. E o que é que Jesus disse? Mas eu roguei por ti. Sabe que às vezes a gente pensa que a gente é bonzinho? E o Espírito de Deus está intercedendo por nós, e Jesus está à destra do Pai intercedendo por nós, e graças a Deus por isso, meu irmão. Ele disse: mas eu roguei por ti. Mas por que, Senhor? Para que a tua fé não desfaleça. Permanece firme na fé, Pedro. Para que a tua fé não desfalecesse. E tu, quando te converteres, meu filho, confirma os teus irmãos. Estava dizendo: Pedro, tu precisa melhorar, tu precisa ser crente da Assembleia de Deus número 1, tu é número 4, número 5. Portanto, permaneçam firmes na fé. Quer ser vitorioso? Primeira coisa, põe em guarda, vigie. E depois o segundo segredo permaneça firme na fé. Não importa o que vir, luta, problema, gente que te discriminou, gente que em vez de te abençoar, não te abençoou. Meu irmão, permaneça firme na fé. E outro segredo, seja homem de coragem. Se não for homem de coragem, e quando eu digo homem, eu estou dizendo também mulher, seja mulher de coragem. Não é para chegar em casa e dizer: quem manda aqui sou eu, mulher.
Não é essa coragem que eu estou falando. Ô marido, quem manda aqui sou eu. Não é essa coragem que eu estou dizendo, não. Seja homem de coragem. Há quanto tempo você é crente? Há quanto tempo quanto tempo você tem de fé? Bom, talvez você precise de um conselho. E o conselho é: haja de acordo com a tua idade. Tem 30 anos de fé? Haja de acordo com teus 30 anos de fé. Tens um mês de fé? Haja de acordo com o mês de fé. Tu tem 10 anos de fé? Haja de acordo. Esse é o conselho. E o conselho está em 1 Coríntios 13 e o versículo de número 11. Qual é o conselho que Paulo dá? Ele faz um relato. Ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino. E ele dizia: e eu pensava como menino. Olha o que Paulo está dizendo. Então, há quanto tempo você é cristão? Então, talvez você precise desse conselho. Haja de acordo com a tua idade. Não estou falando de idade, de tempo de casa, de tempo de vida, tempo de fé. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino. Eu pensava como menino. Mas logo que eu cheguei a ser, homem. Logo que eu cheguei a ser homem, a ser maduro, adulto. Logo que eu cheguei a ser adulto, acabei com as coisas de menino. Sabe quando a gente é novo na fé, a gente faz coisa que depois, quando você fica mais madurinho na fé, quando você já tem mais 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos de fé, 5 aninhos de fé, o que acontece? Você olha para trás e diz assim: meu Deus, eu fazia também assim. Você já viu aqueles que fazem um reteté na igreja e corre e sai assim rodando, e sai correndo e pula e tal? Quando ele ficar mais velho, que ele entender sobre os dons espirituais, quando ele entender a palavra de Deus, ele vai dizer: quanta papagaiada eu fiz. Não estou dizendo que Deus não toma uma pessoa e ela sente a presença de Deus e até cai, ou pula, ou dance no Espírito. Não estou falando, porque quando é o Espírito que faz, não derruba ninguém, não atinge ninguém. Mas quando é um sentimento só da gente, e eu vou nas congregações pequenas, e eu vejo, e eu vou, não dá para doutrinar na hora, eu tenho que passar um culto depois, sabe? Você já comeu sopa? A gente come pelas beiradas. Você não bota já a colherana lá no quente. Então eu vou nessas igrejas, olho, deixo passar um dia, lá num culto de doutrina eu apareço e vou comendo pelas beiradas para ensinar aquela igreja. Porque a hora que Deus dá os dons espirituais mesmo, a glória de Deus desce sem precisar de mecânica nenhuma. O Espírito de Deus vem e move de tal forma que não tem pastor que bate em sineta, não tem ninguém que mande parar, porque é o Espírito de Deus, são dons do Espírito de Deus. Mas quando a pessoa é menino, ele faz essas coisas. Aí o obreiro chama ele e diz: não, está sendo usado pelo diabo, sai para lá em nome de Jesus, eu te expulso. E o pastor querendo ajudar ele. Aí ele cresce espiritualmente e passa a ser adulto espiritualmente e deixa de fazer as coisas de menino. Tem os cristãos que costumam ser infantis e mesquinhos e se comportam como bebês. Eles não cresceram. Paulo diz para a igreja de Coríntios, no capítulo 3 da primeira carta, versículo 1 a 4, ele diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Ele diz para a igreja de Coríntios: mas como a carnais, como a meninos em Cristo, como crianças recém-nascidas. Com leite vos criei, não com carne, não com pirão, com feijão, porque ainda não podis, nem tampouco ainda podeis comer.
Ele estava dizendo: tem coisas que eu não pude falar para vocês, porque vocês ainda são novos no sentido espiritual. Aí tem irmão que pega um novo crente e leva lá, quando vai tratar de um assunto, de uma pessoa que está com um problema, e daí aquele irmão não tem estrutura para estar ali, ouvindo aquilo ali, e acaba caindo espiritualmente, você nunca mais vê aquele irmão na igreja. Outros têm um problema sério, e vai lá e começa a falar de um caso da igreja, de que aconteceu com um irmão da igreja, ou com alguém da igreja, na frente de um novo na fé, de um menino espiritual. Ele ainda é criança no sentido espiritual, e ele começa a falar do seu pastor, começa a falar do seu obreiro, começa a falar da igreja, falar de coisas da igreja, porque o sistema, porque não sei o quê. Ele está mandando aquele irmão para o inferno, e Deus vai chamar a atenção dele depois, porque tudo que semeia se colhe. E eu encontrei irmãos que dizem: eu estou desviado há 20 anos, porque eu fui e vi, não podia ter acontecido aquilo. Como é que foi acontecer aquilo? Aquilo me desanimou, pastor. Eu saí da igreja, eu disse: você errou. Você deveria ter procurado o seu pastor e pedido ajuda. E Deus ia te levantar, porque o diabo quer nos destruir. Mas eu estou dizendo aqui para nós: sejam homens de coragem. Fale a verdade, mas escolha o que vai fazer. E Paulo vai dizer: eu não pude falar a vocês, porque ainda sois carnais, e há entre vós aqueles que têm inveja, têm contenda, têm dissensões, e não sois porventura carnais? Quando algum de vós diz assim: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Havia alguém que diz: não, eu gosto é do pastor Moisés. Outro diz: eu gosto é do pastor Josué. Se o pastor Josué não estiver na igreja, eu não vou. Eu gosto é do pastor Marquinhos, eu gosto é do pastor Celso, do pastor. Isso é partidarismo. Você tem que gostar da palavra de Deus. Aí você vem na igreja, não importa se é uma menina que está falando, se é um mocinho, se é um adolescente, a palavra de Deus é viva, ela vai e penetra, a palavra de Deus vai e entra. E quando você vem para não ouvir o homem, mas ouvir o que Deus tem através dos vasos, você vai para casa abençoado. Tal comportamento é uma indicação de imaturidade espiritual. Então nós devemos subir na estatura completa de nossa masculinidade em Cristo. Mas como podemos fazer isso? Quais são os nossos recursos, pastor? Eu vou continuar no outro culto. E a resposta está aqui: não confie em si mesmo. Aí você vai dizer: como? Eu não confio nos outros, mas em mim eu confio. Se eu não confiar em mim, quem vai confiar em mim? Não confie em ti mesmo. Isso aí vai ficar para outro culto. Você confia em você mesmo? Eu não confio. Tem dia que eu estou virado uma coisa. Paulo diz no versículo: ser forte. Não confie em ti mesmo. Ele não está nem por um momento sugerindo que tenhamos força própria. Ele está dizendo assim que nós somos incapazes. Não confie em ti mesmo, porque nós não somos capazes. Nós somos incapazes de enfrentar o mundo, de enfrentar a carne e de enfrentar o diabo. Nós somos incapazes de enfrentá-los. Nós somos incapazes de vencer nossos inimigos. Nós somos incapazes de viver uma vida que agrade a Deus em nossas próprias forças. Se não for a graça de Jesus sobre você, você já tinha caído. Se não fosse o poder de Deus, o cuidado de Deus comigo e com você no caminho da fé, nós já estávamos no mundão aí como os outros. Não confie em você, confie em Deus. Confie no Senhor. E nós vamos depois falar sobre este assunto. Mas eu gostaria de, nesta noite, deixar pelo menos esses 3 pontos principais aqui. Sejam homens de coragem, permaneça firme na fé e seja vigilante, esteja sempre em guarda. Observe. Se um irmão vir falar de outro irmão para você, levante a vigia, ponha-te em guarda. Alguém que fala de outro irmão para você, ele vai falar de você para outro irmão. Se alguém vir me trazer coisas para mim, porque tem pessoas que vêm trazer no intuito de ajudar mesmo. Ele diz: pastor, eu vi,
precisamos ajudar aquele irmão, tal. E aí sim, eu vou e ajudo. Mas nesse tempo de ministério, tem pessoas que vêm dizer para mim: pastor, eu ouvi dizer que o irmão fulano tal está fazendo isso e isso. Ouviu dizer? Quem te falou? Eu não sei, pastor, eu ouvi dizer. Daí eu fico, o meu celular já desperta. Ouvir, falar pouco, somente o necessário. Sempre às 9 horas da manhã o meu celular desperta dizendo: ouvir, fala pouco e somente o necessário. Então tem pessoas que querem ajudar e vêm com o intuito de ajudar, e esses são bem-vindos. Mas tem pessoas não, que ele ouviu dizer e quer que eu pegue uma bomba assim, uma batata quente, e resolva aquele problema. Aí eu deixo de lado até esfriar. Quando esfriou, eu pego a batata e vou abrir ela para ver onde é que está o problema. E às vezes o problema até é no pessoa. Nós tivemos um caso em Tubarão que o irmão chegou para o pastor Manuel Paulo Evaristo e disse a ele: pastor, o irmão falando tal, estava tomando cerveja. Eu vi. Eu passei lá com os irmãos, ele estava lá no bar tomando cerveja. E o irmão estava tomando guaraná. O guaraná, quando você bota numa espuma assim, não fica parecido com a cerveja? Ele disse que o irmão estava tomando cerveja. Aí o pastor chamou o irmão, ele disse: não, eu estava com um jovem fulano de tal, estava com outro fulano de tal, todos nós estávamos tomando lá, e era... Aí o pastor Evaristo naquele tempo se disciplinava o caluniador, Vai ficar 6 meses em disciplina, porque você mentiu. E hoje não, hoje fica por isso mesmo. Que Deus guarde a minha e a tua vida. Primeira coisa que você como crente, vigie. E se alguém falar qualquer coisa que te ofendeu, te magoou, se você não tem culpa no cartório, não tema, deixa falar. O que for fazer? Você não fez? A tua consciência contigo tem paz e com Deus tem paz. Então deixa. Mas pastor, isso vai estragar a minha, como é que se diz? A minha reputação. Eu vou ficar desonrado. Meu irmão, se tu estás certo, diga o que quiser da sua vida. Você está perante Deus, está bem. Tendo paz com Deus, acabou.